Bom dia. Vocês me ouviram semana passada na aula, vamos ver de novo, olha só. Pessoal, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Se tiver trago sua Bíblia, você pode abrir. Caso você não tenha trago, você tem o texto no telão que a Bruna vai passar ali. Só estou ajeitando meu alarme aqui, tá, gente? Para não perder o horário. O nosso texto diz o seguinte: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Eu peço que o teu Espírito fale aos nossos corações, Deus. Torna sensível o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente escute daquilo que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. Eu peço que, da mesma forma como o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor tem tocado meu coração através da tua palavra, eu peço que o Senhor faça assim aos meus irmãos, para que o seu nome seja honrado, engrandecido no nosso meio e que teu propósito seja sempre cumprido. Amém. Se vocês pudessem ver no telão que meu coração fica assim, já está 200. Gente, alguém já ouviu aquela frase, assumam seus BOs? Tem gente que já ouviu, tem gente que não ouviu. Eu estava conversando um pouquinho disso com Luísa ontem, até falei com a Lei também. Para quem não conhece, assumam seus BOs é sobre você assumir os seus problemas, assumir as consequências dos seus problemas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Não especificamente sobre os problemas da vida, mas que a gente pudesse assumir um problema específico sobre o crescimento espiritual. Voltando para o texto, eu não vou fazer a exposição de versículo por versículo, porque eu ia me alongar demais, mas eu vou passar um pouquinho do contexto, explicar um pouquinho os versículos, para que a gente possa fazer uma aplicação. Ele começa assim, ó: portanto, deixando toda maldade, engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Ele já começa com um portanto, e vocês sabem, para quem não sabe, o portanto ele vai ser um conectivo daquilo que está sendo dito antes. Seria, já que eu disse tudo isso, a partir disso, seguindo, por causa disso, ele está dando uma continuação. Por isso ele fala: deixa a maldade, deixa o engano, deixa o fingimento, toda a difamação, e desejem o puro leite espiritual.
quando ele está falando do leite espiritual aqui, ele está fazendo conexão com a palavra de Deus. No capítulo 1, no finalzinho, ele diz que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para regenerar a gente. No versículo 25, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Versículo 23, perdão. Foste regenerado não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Esse é o leite espiritual que ele está dizendo. A palavra de Deus. Quando ele fala de leite, ele usa essa figura. Fica claro para muita gente, mas como eu digo, o óbvio sempre precisa ser dito. Ele fala, desejem o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação. A gente precisa constantemente da palavra de Deus. Ele está falando, vocês precisam desejar a palavra de Deus, assim como o recém-nascido deseja leite, para que vocês possam crescer. Esse é o que ele está dizendo aqui no texto. E como? Deixando de lado toda maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda difamação. No versículo 3, quando ele diz, já que provaste que o Senhor é bom, a gente vê aqui se vocês já provaram, mas é porque na nossa língua não tem a palavra que ele usa, ou o sentido pelo menos. Aqui ele não está querendo colocar em xeque se vocês provaram ou não. Ele está querendo dar uma ideia de que vocês já provaram. Já que vocês provaram que o Senhor é bom. A ideia é essa. Esse se aqui, para a nossa língua, quando a gente lê, dá a ideia de será que vocês provaram? Será que não provaram? Ele está colocando em xeque se Deus é bom ou não. Não, não é isso. Tudo bem? No versículo 4, ele põe assim, ó, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Quando ele está falando de pedra viva aqui, eu estou só explicando só as figuras, tá? As figuras de linguagem. Quando ele fala assim de pedra viva, ele está fazendo uma referência lá atrás, a Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para o povo, para eles, né? Quem o povo diz que eu sou? Eles falam, uns dizem João Batista, Elias, outro dos profetas. Fala assim, mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para ele, em seguida, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A referência da pedra é essa. Jesus diz que sobre essa pedra ele edificaria a igreja. A gente já ouviu muita gente dizer que a pedra seria Pedro, mas o próprio Pedro diz aqui que a pedra é Cristo. Essa é a referência que ele está fazendo. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. O segundo ponto que ele levanta é de que a pedra viva, eleita e preciosa para Deus, foi rejeitada pelos homens. Vocês podem lembrar no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 1, versículo 13, que vai dizer que ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ideia é, Jesus veio para um povo, Jesus veio para os dele, e os dele não o receberam. Isso que ele diz aqui, de que a pedra foi rejeitada pelos homens. O próprio povo judeu crucificou o Cristo. Eles não só rejeitaram Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, não só não creram nele, como também crucificaram. Quando Jesus foi levado para Pilatos, Pilatos levanta para eles a possibilidade, para os judeus, de salvarem um, como era de costume. E mostrou para eles Barrabás. Entre Jesus e Barrabás. Eles falaram, solta Barrabás. O que querem que eu faça com esse Jesus? Crucifica. O povo rejeitou, o povo pediu para crucificar e disse que o sangue dele caia sobre nós. Assumindo a culpa. Esse homem diz que é o rei dos judeus, esse homem se coloca como Deus, mas nós não o reconhecemos, a gente rejeita, que o nosso Deus é outro. No versículo 5 ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando ele está falando de casa espiritual aqui, ele está fazendo conexão com o que o povo levanta no deserto,
que é o tabernáculo. Depois você vê a figura do templo ser levantada na nação de Israel por meio de Salomão. Davi quis, mas não pôde. Deus dá a graça a Salomão para que Salomão possa edificar um templo. Esse templo é destruído pelos babilônios, e depois, quando eles voltam na figura de, você vai ver, Elias, Neemias, se eu não me engano o sacerdote era Zadok, depois eu não lembro o nome do sacerdote, peço perdão se eu estiver citando errado, mas um pouquinho mais para frente o templo é reconstruído. Então, quando ele fala da ideia de casa espiritual, ele está fazendo menção àquilo lá de trás, o tabernáculo, o templo, são conexões que ele está fazendo aqui. Ele diz que para que vocês sejam sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, fazendo a troca entre os sacrifícios de antes, o povo, os animais, os bezerros, os pombos, os bois, aquilo que era oferecido. Ele está dizendo que existe um novo sacrifício, uma nova forma de exercer essas coisas. Não precisa mais estar daquele jeito. Ele está falando, é uma nova forma. Eu não vou entrar muito nisso, eu estou passando só por cima. Versículo 6. Porque a Escritura diz, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Aqui é uma citação de Isaías. Ele está citando o profeta Isaías, que fala do período da invasão da Assíria no reino de Israel. O contexto é o seguinte: a Assíria está em guerra iminente com Israel. Na verdade, eles estão em guerra. A Assíria ameaça invadir Israel e Israel pede socorro para o Egito. Ele pede socorro para os egípcios, para que os egípcios venham, ofereçam a eles um auxílio militar, para que eles possam se livrar da ameaça da Síria, para que eles possam vencer a Síria, que era o império dominante naquele momento. Isaías, quando ele fala aqui de que quem nela crê não será desapontado, ele está apontando, vocês precisam crer na pedra que o Senhor levantou. Essa pedra é o próprio Cristo. Vocês precisam acreditar, vocês precisam pôr a sua esperança, a sua fé no Cristo. Deus vai livrar vocês. Não peçam ajuda ao Egito. Não recorram ao Egito. O Senhor libertou vocês do Egito lá atrás e fala para que não recorram ao Egito. Eles fizeram vocês de escravos, Deus libertou vocês, então não voltem para lá, não recorram a Ele, creiam em Deus. Esse é o contexto. Ele continua, assim para vós os que credes ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular. Isso é citação de Salmos. Ele faz muitas citações. E como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Novamente ele levanta o ponto dos judeus, de que rejeitaram a pedra que foi levantada, rejeitaram o próprio Cristo, mas além deles terem rejeitado a pedra que eles rejeitaram vai virar para eles motivo de tropeço. Por causa de terem negado Cristo, por causa de não terem aceitado Cristo, eles seriam derrubados, eles seriam esmagados. Eles tropeçaram na palavra, eles não conheceram a Escritura. Mas diz que para isso também eles foram destinados. Nos versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está fazendo a diferença agora. Essa carta é endereçada a gentios. No versículo 1 do capítulo 1 você vê, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Ele está dizendo para a gente, um povo, novas igrejas, que não eram compostas de judeus. Elas eram compostas de gentios. Por isso ele faz a diferença. O povo judeu rejeitou o Cristo, o povo judeu tropeçou na pedra, mas vocês não. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Isso também é referência lá atrás. Se eu não me engano, no capítulo 19 de Êxodo, você vê, Deus dá as palavras para Moisés. Se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês atentarem a minha voz, vocês serão para mim... Eu vou até ler aqui, porque isso aqui eu acho... Meu Deus, perdão.
eu acho muito pesado esse texto, é muito forte para mim, e eu quero citar ele certinho. Capítulo 19 mesmo, versículos 5 e 6. Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz, aguardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Isso é Deus falando para Moisés. Toda a terra é minha, mas vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Pedro diz aqui: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antigamente vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Ele está deixando claro aqui de que não é por alguma coisa que os gentios tivessem feito, não é por nenhum tipo de merecimento, é porque eles receberam misericórdia. Mas esse povo, os gentios, aquela igreja, eles não tinham recebido misericórdia antes. Eles não deveriam se vangloriar pela posição deles agora. Vocês são um povo de Deus. Hoje vocês são um povo de Deus, mas antes eram outros. Vocês não são porque vocês fizeram alguma coisa. Não se vangloriem por isso. Não se achem maiores do que os judeus porque vocês não são. O que eu queria falar sobre esse texto, eu já expliquei o contexto um pouquinho para vocês. Conectando sobre a ideia de a gente assumir os nossos BOs, os nossos problemas, as consequências daquilo que a gente faz, daquilo que acontece. Primeiro, é lá no início, quando ele diz de que a gente deve deixar a maldade, o engano, o fingimento, a difamação, a inveja e desejar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus pela qual a gente foi regenerado, pela qual Deus opera a regeneração em nós. Nota, as coisas não estão andando. Eu gostaria de poder falar especificamente ao coração de cada um aqui, mas eu peço que você possa ouvir e tomar para si. Você sabe muito bem por que as coisas não estão andando. Por que sente como se as coisas não estivessem no lugar certo? Por que a gente não cresce espiritualmente? Por que você não cresce espiritualmente? Por que continua na mesmice? Porque de todas as disciplinas espirituais, a que ele foca aqui é a leitura da palavra. E embora não seja regra, embora não esteja acontecendo na vida de todo mundo aqui, eu sei que tem gente que deixou a Bíblia para trás há muito tempo. Não tome isso como uma acusação, de forma nenhuma. Como eu já disse outras vezes, eu não sou pastor de ninguém, nem pastorei a mim mesmo, gente. Eu não estou acusando ninguém, mas que isso seja um momento que a gente possa refletir sobre a nossa vida, que você possa refletir sobre aquilo que você tem feito, o que você tem deixado de fazer. As disciplinas espirituais e em foco aqui, a leitura da palavra, elas são responsáveis pelo nosso crescimento. Você não vai crescer deixando a Bíblia de lado. Quanto tempo faz que você não dedica um tempo para poder ler a palavra de Deus, ouvir daquilo que Deus tem falado para você, daquilo que Deus quer falar para você? Quanto tempo faz? Aí chega e questiona: por que eu não cresço? Por que as coisas não mudam? Porque você abandonou a leitura da palavra de Deus, você abandonou um tempo precioso com o Senhor, que Ele compara ao leite espiritual, compara a leite dado a recém-nascidos. Recém-nascidos não podem ficar sem leite. A gente não pode ficar sem a leitura da palavra, a gente não pode ficar sem a palavra de Deus para crescer. A gente não vai crescer se deixar isso. Você não vai crescer enquanto você não retomar o seu contato com o Senhor, a leitura da Bíblia, momentos devocional. Não é ler por ler, gente. É entender de que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala através dela, Deus continua falando através dela. Embora o texto você já tenha lido ele 1000 vezes, você já tenha escutado ele mais 10.000 vezes, ainda assim ela é poderosa o suficiente para mudar o seu coração, rasgar estruturas de poder demoníacos. Ela é poderosa o suficiente para mudar a sua realidade, porque ela é a palavra do próprio Deus.
Por meio de quem ele opera a regeneração em nós, por meio de quem ele sustenta o universo. É a palavra do poder dele. Quando eu digo que as coisas não estão andando, o primeiro ponto seria esse, de que a palavra de Deus foi abandonada há muito tempo, por isso a gente não cresce. O segundo e último ponto foi que você esqueceu quem você é. A gente esqueceu quem a gente é. Ele fala de povo, ele levanta em destaque aqui o povo judeu, e depois ele fala dos gentios. Mas ele aponta: vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês não pertencem mais a outros deuses, vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem noção do quão pesado é isso? Do quão forte é ouvir Deus dizendo para a gente de que não adianta você tentar viver a sua vida, não adianta você montar os seus planos segundo o seu próprio coração, porque vocês são meus. Eu tenho um futuro separado para vocês, eu tenho plano separado para vocês, eu montei a história, tudo que está para acontecer foi escrito porque eu escrevi de acordo com a minha vontade. E vocês são meus. Vocês não vivem mais para vocês. Vocês vivem para mim. Vocês são uma geração eleita. Eu elegi vocês. Vocês são um sacerdócio real. Vivem para servir o rei. Uma nação santa. É um povo separado, um povo diferente. Nós somos um povo diferente. Não éramos povo antes. A gente não tinha recebido misericórdia. Mas desde o momento que a misericórdia de Deus te alcançou, desde o momento que a graça de Deus tocou o teu coração, transformando a sua vida, a palavra de Deus tem regenerado você, regenerou você, para que você viva uma nova vida. Você não faz mais parte do povo que você fazia antes, você já não mais pertence a você, como eu disse. Você pertence a Deus. Você esqueceu disso. Você está tentando viver a sua vida como se ela fosse sua, de fato. Como se fossem seus planos. Como se você pudesse ditar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Mas existe um Senhor que tem domínio sobre nós. Nos chamou, desde antes da fundação do mundo, nos separou, para que a gente pudesse fazer boas obras preparadas por Ele desde lá de trás. Por isso que Ele fala de que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para que anunciem as riquezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo tem um motivo, gente. A gente não foi tirado do lamaçal onde a gente estava para poder brincar de igreja, para poder vir aqui, cantar e ir embora, para poder ostentar uma Bíblia no meio do caminho, para poder dizer para as pessoas: eu sou crente, eu sou diferente, eu não ajo igual a vocês, eu sou o santão. Não é para isso. Nós fomos chamados para anunciar as riquezas daquele que chamou a gente, daquele que tirou a gente das trevas e transportou para a luz. Capítulo 1 de Colossenses, você vai ver que ele fala de que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem a gente tem a redenção, o perdão dos pecados. Isso é algo muito sério. Não dá para viver a vida de qualquer jeito depois disso. Não dá para viver a vida falando: Deus que salve quem Ele quiser, eu já fui salvo, Ele já me chamou. Não dá para viver achando que as coisas vão continuar iguais, porque elas não vão. Elas não são iguais. A partir do momento que o Evangelho se tornou real no seu coração, a partir do momento que Deus transformou a sua visão de mundo, nada fica igual.
Não tem como enxergar a realidade da mesma forma. Não tem como olhar uma pessoa que está sofrendo e falar assim, dane-se. Desculpa o vocabulário. Mas não tem como passar por uma pessoa caída e falar assim que Deus a conforte. Não tem como ver um irmão orando, chorando e não chorar com ele, não se entristecer com ele. Da mesma forma, não tem como ver um irmão se alegrando e não se alegrar com ele. Não tem como não ter compaixão. Não tem como não haver misericórdia. Porque a gente não era povo, hoje a gente é. A misericórdia de Deus não tinha alcançado a gente, mas ela alcançou. Isso faz toda a diferença. Eu já quero chamar os músicos, o pessoal que vai servir a ceia pode vir aqui para frente. Gente, a gente precisa assumir as consequências do que a gente faz e abandonar a palavra de Deus, esquecer quem a gente é, esquecer o porquê Deus chamou a gente, para que Deus chamou a gente, onde Ele colocou a gente. Esquecer de tudo isso tem feito muito mal para mim, tem feito muito mal para você, tem feito muito mal para a gente. Eu ouso aqui afirmar de que muitos e muitos e muitos cristãos estão na mesma posição que você, na mesma posição que a gente. Não é só dessa igreja, mas de todo o Brasil, de todo o mundo. Mas fica a esperança de que Deus levantou um povo, uma igreja que não é institucional, mas é o corpo de Cristo aqui na terra. E não levantou e está no céu distante. Jesus, antes de partir, disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito do próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus está em nós. Deus está conosco, transformando a nossa vida todos os dias, nos libertando do poder do pecado. E relembra, não é para você ostentar o status de crente. Não é para ostentar um status de que é melhor do que o outro, de que está em outro patamar. Não existe isso. Não existe mérito. Foi exclusivamente por misericórdia e por graça. E o Deus que te chamou lá atrás, Ele te convoca para você tomar uma posição. Reveja o que está sendo feito. Assuma o seu BO, assuma a consequência do seu ato. Esfrega o olho, levanta a cabeça. Vocês são um povo exclusivo de Deus. Vocês são a geração eleita. E não é eleita para sentar na igreja, mas é eleita para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. Assim como o povo judeu era para ser luz para as nações, ao ponto de Jesus fazer a comparação de que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, falando de Jerusalém que ficava no monte. Assim como os viajantes olhavam à distância de noite e viam as luzes e eram para lá que eles iam. Não se pode esconder a luz que é o próprio Senhor dentro de nós. Não se pode esconder a mudança que o próprio Evangelho faz em nós. Você é pequeno demais para conter Deus. Deus não pode ser contido por nada. Então não tenta colocar ele dentro de uma caixa, não tenta encaixar ele na sua vida. Você que foi chamado por Deus. Ele não é um amuleto para você pendurar no pescoço, ele não é um santinho para você pendurar, para você colocar no armário. Ele é o Senhor e Criador de todo o universo. E nós somos povo dele. Então que
que isso seja vivo e que a gente lembre disso todos os dias. De que a gente não foi chamado para viver uma vida comum, para viver uma vida como os outros vivem, mas fomos chamados para anunciar as grandezas, as riquezas, anunciar o Evangelho de Deus, para sermos luz, para sermos sal, é para iluminar o escuro, é para conservar o que é bom, não deixar estragar. Tem tanta gente morrendo sem conhecer do Evangelho de Deus. Tem tanta gente morrendo sem entender que Jesus veio em carne, morreu por nossos pecados. Tem tanta gente que não sabe disso. E a gente não sabe aqui aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus vai chamar. E Ele quer usar vocês para alcançar essas pessoas. Ele quer usar a gente para alcançar essas pessoas. Então, de que a graça de Deus nos alcance todos os dias, para que essa igreja fique cheia, para que na festa do Rei não sobre lugar, mas que a mesa dele seja sempre lotada. A gente vai partir para o nosso momento de ceia, onde ela fala da comunhão, onde Jesus diz para a gente de que o pão é o corpo dele partido em favor de nós, e o suco, o vinho, era o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Esse corpo foi partido em favor de você, em favor de mim, e o sangue foi derramado em seu favor, em meu favor. Mas não para aqui. Como eu disse da última vez, a ceia não é só para você, a ceia não é só para o seu irmão que está do lado. Gente, olha os lugares vazios. Tanta gente que podia estar aqui. O Senhor nos chamou para que a gente espalhe a notícia. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a novidade de Deus, de que nem tudo está perdido, de que assim como um povo que vivia em trevas viu a luz, foi chamado pelo próprio Deus, esse povo que vivia em trevas hoje ele leva a luz do próprio Deus. Pessoas precisam ouvir do Evangelho, e o canal que Deus tem usado para alcançar essas pessoas é a igreja dele. Então que isso seja um convite para que a gente possa se mover, para que a gente possa lembrar do nosso lugar, para que a gente nunca possa esquecer de quem a gente é em Deus, por causa de Deus, puramente pela misericórdia dele, não por termos feito algo para que Deus gostasse de nós, para que Deus nos chamasse, não, pura e estritamente graça, e que a mesma graça que alcançou vocês, que me alcançou, possa alcançar outras pessoas lá fora. O texto da ceia diz que... Tem o texto aí? Mateus 26, uma identificação. Melhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida essa manhã e acredito que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é vivo e poderoso no meio da tua igreja. E muito obrigado porque o Senhor é vivo e poderoso além da tua igreja. Continua operando tua transformação no mundo, Deus. Continua salvando gente e dá a graça da gente participar daquilo que você está fazendo. Senhor, que a gente possa ver pessoas sendo salvas, para que seu nome seja engrandecido cada vez mais, para que seu nome seja glorificado entre os homens e para que a gente tenha cada vez mais motivos para te louvar. Grande e poderoso é o Senhor, poderoso para salvar pessoas que a gente já não acredita mais.
O Senhor é poderoso para salvar pessoas que a gente já condenou há muito tempo. Mas é você quem chama. Assim como nós, se pudéssemos olhar de fora, não chamaríamos a nós mesmos, condenaríamos a nós mesmos, o Senhor escolheu ter misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor tem misericórdia de muitas outras pessoas e vai alcançar muitas outras pessoas, porque o Senhor já as separou. Então dá graça para a igreja, Deus, para que a gente possa participar disso. Seja aqui em São Gonçalo, seja em Itaipuaçu, seja em São José, seja em outras igrejas que a gente for plantar, seja em outras comunidades, porque a tua igreja não se resume a gente. O Senhor trabalha além da Atos, mas o Senhor também trabalha aqui. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem como parte da tua igreja, o Senhor nos tem como parte do teu corpo. Continua operando a tua transformação em nós, que a gente possa crescer por meio da tua palavra e que a gente nunca possa esquecer de quem a gente é em você e daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e ser. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vocês podem vir.